Este vídeo é perfeito para você que está se perguntando quanto rende R$1 milhão na poupança e se afinal de contas é ou não é um bom investimento. Além de eu trazer todo este cálculo, eu vou trazer informações que poucas pessoas falam por aí na internet a respeito dela. Também vou trazer alternativas e várias outras informações valiosas. Então fica comigo, me acompanha até o final, que eu vou trazer uma calculadora que pouca gente conhece para que tu possa usar e calcular todos os rendimentos da poupança no mês, no ano ou até mesmo de outros investimentos. Inclusive, é uma calculadora autorizada pelo Banco Central. Então fica comigo que esse vídeo está recheado de informação relevante. Criada em 1861 por Dom Pedro II, a caderneta de poupança tem como principal objetivo incentivar o hábito de poupar dos brasileiros. Mas e aí, será que a poupança continua sendo um bom investimento, sendo que a gente tem várias alternativas que os próprios bancos ou até mesmo as corretoras oferecem? É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Então fica comigo até o final, porque ele está bem bacana de assistir. Agora já falando sobre o rendimento da poupança. É bacana a gente entender que ela tem basicamente duas parcelas, uma fixa e outra variável. Primeira delas, a variável, ela é a TR, a taxa referencial. Ela costuma ser uma taxa bem baixinha, em torno de 0 a 1,5% ao ano. Então ela é super baixa mesmo. Ela é variável, mas quase não varia. Já a taxa fixa, ela é uma taxa que vai depender da taxa Selic do Brasil. Como assim, Jonas? O que é essa tal de taxa Selic? Calma aí, que eu já vou te explicar o que é essa taxa Selic e quem define ela. Primeiro, tá? Quando a taxa Selic é superior a 8,5% ao ano, a gente vai ter um rendimento extra na poupança, além da TR, de 0,5% no mês. Agora, quando a gente tem um cenário de taxa Selic igual ou inferior a 8,5%, a gente tem um rendimento extra, além da taxa TR, de 70% da meta da taxa Selic. Simples, né? Mas calma aí, que eu já vou simplificar ainda mais, mostrando o cálculo em uma calculadora autorizada pelo Banco Central do Brasil e até mesmo na velha e amiga planilha. Vamos lá, o que é então a taxa Selic? Ela basicamente reflete o custo do dinheiro na economia. Como assim? Exato, é como se fosse uma alavanca que pode subir ou pode descer. Quando ela está lá em cima, ou seja, quando o pessoal sobe essa alavanca, é porque geralmente a inflação está muito aquecida, está em alta, então eles sobem essa taxa de juros, chamada taxa Selic, para que a gente tenha menos dinheiro em circulação e as pessoas possam fazer menos transações. Agora, quando a taxa Selic está lá embaixo, ou seja, essas pessoas soltam, elas largam de vez essa alavanca, como a gente viu alguns anos atrás, em que a taxa Selic chegou a 2%, 3% ao ano, a gente costuma ter mais transações no mercado, ou seja, mais compra e venda, o que acaba refletindo diretamente no aumento da inflação, ou seja, do indicador do IPCA. Imagina comigo, quando a gente tem um juros baixo, a gente bate na porta lá do banco e pergunta para o gerente: olha só, gerente, eu quero consultar contigo aqui quanto que está um financiamento imobiliário. E ele fala que está na casa de 6% ao ano. Meu Deus, é a oportunidade da minha vida. Eu vou aproveitar, vou tomar esse financiamento imobiliário e comprar o imóvel dos meus sonhos, não é mesmo? E o mesmo acontece com um crédito para comprar um carro ou abrir uma empresa, porque o crédito, o financiamento, o consórcio, todas as outras taxas de juros vão ficar muito mais acessíveis quando a gente tem um cenário de taxa Selic, ou seja, taxa de juros baixa no Brasil. Por exemplo, agora a gente tem a taxa Selic em 12,75% ao ano. Mas quer dizer que ela vai mudar? Sim, ela vai mudar de 45 em 45 dias. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil, faz uma reunião e eles decidem se eles vão manter, subir ou até mesmo baixar a taxa Selic. Por exemplo, há pouco tempo atrás ela estava em 13,25% no ano
e baixaram para a taxa atual de 12,75% no ano. Mas, Jonas, antes da gente ir para o cálculo do rendimento da poupança, só me explica esse tal de Copom aí, essas reuniões que eles fazem. Beleza, eu vou te ajudar. Então, o Copom é o Comitê de Política Monetária. Eles têm reuniões de 45 em 45 dias, mais ou menos, e a próxima reunião vai ser no dia 31 de outubro e no dia 1º de novembro. Quem participa da reunião do Copom são os membros da diretoria colegiada, os chefes de determinados departamentos do Banco Central e o presidente do Banco Central. Em caso de empate, cabe ao presidente Roberto Campos Neto, o atual presidente, a decisão final. Mas vamos lá, quase chegando na calculadora que eu te comentei lá no início do vídeo, eu quero te falar um pouquinho mais sobre algumas características desse investimento chamado caderneta de poupança. A primeira delas é que ela possui FGC, ou seja, o Fundo Garantidor de Crédito. Se der algum caos na economia, o teu banco quebrar, porventura, meu Deus, vou bater na madeira aqui para que isso não aconteça, o FGC garante o valor que tu tinha investido na poupança. Claro, tem que se atentar às regras do FGC para estar coberto, ok? A segunda característica dela, ela rende somente após o aniversário. O que é o aniversário da poupança? É a data de abertura da poupança. Ou seja, eu abri minha poupança hoje. Daqui a um mês ela faz aniversário. E é daqui a um mês que ela vai ter o rendimento. Então ela não tem rendimento diário, é rendimento mensal somente no aniversário. Fique atento a isso, tá? Não vai sacar o teu dinheiro quase chegando no aniversário, senão tu vai ficar sem o rendimento do mês. Então tu precisa esperar o aniversário da tua poupança. E a terceira característica que eu quero te comentar aqui no vídeo é a isenção de IOF e imposto de renda, ou seja, ela é isenta de impostos, o que acaba sendo muito bom. Mas será que o rendimento final dela é tão bom assim ou existem alternativas melhores? É isso que a gente vai ver aqui agora na calculadora da poupança. Então, antes da gente ir para a calculadora, só quero dar uma passadinha rápida nesta página para te mostrar que todas as informações que eu trago neste vídeo para ti não são da minha cabeça, mas sim são referenciadas ao Banco Central no Brasil. Então tá tudo aqui bem bonitinho. E agora, chegando na calculadora, eu vou colocar o link dela na descrição do vídeo. Já está selecionado o item de poupança. A gente vai colocar uma data inicial e uma data final. Lembrando, a gente precisa olhar para o passado. A gente não tem como calcular o futuro, já que a gente não sabe qual vai ser a taxa Selic dos próximos meses, beleza? Então eu vou colocar aqui como data final a data de ontem, por exemplo, 10/10 de 2023. E aqui em cima eu vou colocar a data de 10/10 de 2022. O valor a ser corrigido vai ser um valor de R$1 milhão e a gente vai pegar a regra de correção nova. Corrigir valor e está feito. Aqui a gente tem todo o valor investido e o valor a ser corrigido, chegando no total de R$1.083.032,90, olhando para os meses que se passaram, quando a gente tinha uma taxa Selic um pouco maior, né, do que a taxa Selic que está hoje. Agora eu quero te trazer uma simulação entre dois ativos, em que eu separei aqui na minha planilha. Então eu tenho o ativo da poupança, deixa eu dar um zoom aqui, ativo da poupança e o ativo do CDB, que vai render na casa de 100% da taxa Selic, ok? Perfeito, então temos estes dois ativos. Ambos vão ter um valor investido de R$1 milhão. A única diferença aqui é que a poupança, como eu comentei ali atrás, ela vai render 0,5% ao mês, ou seja, aproximadamente 6% no ano. Ah, Jonas, não está bem certo essa conta aí, tu não colocou juros compostos, tu não colocou a ATR. Ok, tu pode colocar, mas mesmo assim tu vai ver que o rendimento fica inferior, tá? Eu coloquei esse número arredondado para simplificar as contas. Então, vamos colocar aqui um número um pouquinho maior para considerar uma ATR, considerar os juros compostos e por aí vai. Mas mesmo assim tu vai ver que o rendimento fica inferior ao CDB de 100% do CDI ou 100% da taxa Selic, como preferir. Por quê? Porque em um CDB a gente consegue 12,75% no ano. É quase o dobro do que a poupança tem a nos oferecer.
Ah, mas o CDB, Jonas, vai ter imposto de renda, vai ter IOF. Beleza, mesmo descontando o imposto de renda. Olha o que eu fiz aqui. No rendimento bruto, o CDB vai nos trazer R$ 127.500, descontando o imposto de renda de 22,5%, tá aqui do ladinho, ó, 22,5%, que é o imposto de renda mais alto que a gente tem quando a gente resgata o nosso valor dentro de 180 dias, ou seja, se passaram 6 meses e eu fui lá e resgatei o meu investimento. Então ele pode se enquadrar nessa faixa de 180 dias com que eu tenha que pagar uma taxa de 22,5% de imposto. Passou 180 dias, vai para 20. Passou 361 dias, vai para 17,5. Passou 720 dias, ou seja, 2 anos, eu pago somente 15% de imposto de renda sobre o rendimento, tá ok? E é justamente este o cálculo que a gente precisa fazer aqui. Então, muito cuidado, tá? Não é um imposto de renda sobre o valor total, é somente sobre o rendimento. Por isso que aqui eu peguei somente o rendimento do valor aplicado e eu desconto em cima deste rendimento, ó, do rendimento de R$ 127.500, que eu vou descontar esses 22,5% de imposto. Então eu tenho aqui praticamente uma diferença, olha só que loucura, é uma diferença de quase R$ 24.000 fazendo uma aplicação simples em um CDB de 100% do CDI ou da taxa Selic, como preferir chamar, para a poupança. A gente tem muito dinheiro como diferença aqui. Vamos trazer para o mês. Praticamente aí 2 salários mínimos que a gente tem de diferença no mês, pelo simples fato de fazer uma otimização do nosso rendimento dentro da carteira de investimentos. Fora que o CDB a 100% do CDI é uma aplicação muito simples de se fazer. Eu recomendo fortemente que você dê uma estudada em fundos de investimento. A gente também tem crédito privado, muito cuidado, tá? Precisa dar uma estudada, porque acaba tendo o risco da empresa, ou então buscar alguma pessoa para ajudar nos teus investimentos. E é justamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a investir melhor. Então, se tu ficar interessado em ter uma ajuda de um especialista de investimentos, se cadastra no formulário que eu estou deixando aqui embaixo, porque eu tenho uma rede de contato de mais de 200 especialistas em investimentos, contando assessor, consultor, planejador, todo mundo aí que trabalha com investimentos, eu tenho no meu networking. Então se cadastra aí que eu posso te ajudar, posso pedir para alguma dessas pessoas entrar em contato contigo para te ajudar a investir melhor. Agora eu vou te pedir um favor. Clica aqui embaixo no botão de like, no botão de se inscrever e comenta abaixo do vídeo o que tu achou desse conteúdo e quais conteúdos tu quer saber ou tu quer aprender sobre investimentos, que eu vou me dedicar, vou me esforçar ao máximo para trazer um conteúdo relevante para ti, para que tu possa investir melhor todo aquele dinheiro que eu sei que é suado de conseguir. Te vejo no próximo vídeo.